Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição. Nós vamos iniciar o nosso estudo com o terceiro item, assassínios. Então, infelizmente, lamentavelmente, um tema bastante atual, bastante presente, né, na nossa sociedade, e podemos dizer até sociedade planetária, num número significativo, e nós procuraremos aqui fazer uma análise não apenas do fato em si, dos assassinatos que acontecem todos os dias, mas olharemos, né, a partir da perspectiva espírita, além do ato, e analisaremos as consequências morais, analisaremos as repercussões desse ato na vida dos espíritos envolvidos, daquele comprometimento que infelizmente acaba surgindo de uma forma bastante dolorosa e que vai fazer com que esses espíritos fiquem então vinculados dolorosamente por um período que muito mais atrasa do que adianta, né? Pelo menos naqueles que se vinculam nesse sentimento, né? Bom dia, Angelina. Então aqui no item 746, Kardec pergunta de imediato, né? O assassínio é um crime aos olhos de Deus? A resposta dos espíritos: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Então aqui nós já entendemos, né, toda a programação que é feita em torno das necessidades de um espírito, todo o trabalho de organização, de logística, família, planejamento de provas, expiações. E aí o espírito então reencarna e ele tem a vida dele interrompida por um ato criminoso. E aquele que comete esse ato então já se compromete por ter violado um planejamento, né, feito no plano espiritual. E aí então ele se torna responsável por essa interrupção. Bom dia, Didima. Veremos aqui então o que diz para nós Miramês, trazendo um raciocínio mais aprofundado sobre esse tema. E é importante sempre a gente lembrar que não podemos analisar aqui Kardec chama de assassínio, né? Nós estamos acostumados com assassinato, e analisar apenas por uma simples perspectiva. Por exemplo, o indivíduo que vai e mata o outro. Nós temos que pensar em que circunstâncias isso aconteceu, porque nós temos ali esse tipo de crime das mais variadas situações. Nós veremos aqui, Kardec vai trazer para nós, no caso, por exemplo, de legítima defesa, no caso, por exemplo, de uma guerra. Então tudo isso deve ser considerado, porque nós falamos assim, novamente, na questão do assassinato, a intenção que o indivíduo tem de tirar a vida do outro, não por causa de um acidente. E ao mesmo tempo nós podemos, como nós conversamos ontem mesmo, né, estudando o nosso livro Entre a Terra e o Céu, falando sobre aquelas diversas situações a respeito do suicídio, quando o indivíduo tem a vontade de cometer suicídio, quando ele é negligente, quando ele não se importa mais com a vida, né, embora ele não tenha coragem, ele não se importa com a vida e acaba deixando as coisas acontecerem. Então a gente vai trazendo ali várias situações para o suicídio. No caso do assassinato também não é diferente. Então nós temos aquele, né, dentro da nossa legislação, que comete ali, né, um homicídio culposo, nós temos aquele que tem um homicídio doloso, enfim, aquele que tinha vontade, mas não cometeu o ato, mas acidentalmente aconteceu. Então a gente vai aumentando a graduação da responsabilidade de cada espírito diante dessas ações. E para nós, né, e Kardec inclusive na própria Revista Espírita, ele traz para nós ali na parte das questões morais de situações que nós encontramos no cotidiano, é uma sessão extremamente valiosa, porque nós pegamos um fato que acontece na nossa sociedade, que foge
a rotina que nós estamos acostumados, e aí então ele faz uma análise com a assistência dos espíritos para entendermos aquele fato. Em muitos desses casos que ele estudou foi também caso de assassinato. Vocês se lembram, né? E nós vamos estudar em breve, quando chegarmos na edição que traz esse fato de uma criança que colocou outras 5 crianças dentro de um baú, e ela então fechou esse baú e matou as 5. E ele fez isso deliberadamente. E Kardec perguntou, como é que não podemos entender esse fato? E aí então falou que aquela criança trazia, né? Era uma criança que era um espírito atrasado, um espírito ainda primitivo, que cometeu esse ato. Então, são problemas morais, que é o nome da sessão que Kardec traz, que para nós também isso é muito importante. Nós vamos encontrar na nossa sociedade as mais variadas situações que envolvem a questão do assassinato. Então, só para a gente fazer uma recapitulação dos tipos de eventos que nós podemos encontrar. O assassinato deliberadamente, a autodefesa, a guerra, questões culturais, que nós vamos tratar desse ponto, que é um ponto importante, né? Inclusive na nossa sociedade hoje, aqui no Brasil, nos nossos tribunais, a questão, por exemplo, do infanticídio indígena vem sendo questionado, porque muitos, dentro da cultura indígena aqui do Brasil, muito antes da chegada dos europeus, havia e há ainda aquela seleção feita pelos pais, por exemplo, principalmente pela mãe, quando ela percebe que a criança traz alguma deficiência, se a criança tem irmão gêmeo, e aí então vai para a floresta, enterra essa criança, ou ela é assassinada, e aí então nos nossos tribunais a questão é, nós devemos interferir na cultura indígena ou não? Da mesma forma que um debate que surgiu também recentemente, que inclusive o Supremo Tribunal Federal foi envolvido nisso, autorizando algumas religiões a praticarem a morte de animais, a execução de animais, o sacrifício de animais, para o cumprimento de seus rituais. Isso foi autorizado, apesar de toda a movimentação das associações de proteção aos animais, da sociedade como um todo. Então, uma questão cultural indígena, por exemplo, tem ali o mesmo peso que uma questão religiosa, que também é cultural. Bom dia, Sônia. Então, tudo isso que nós vamos vendo, né, nessas variadas situações, desde aquele indivíduo que, por exemplo, comete um assassinato culposo. Nós temos alguém que ao volante dirige de uma forma irresponsável, alcoolizado, como nós encontramos também muito frequentemente na nossa sociedade, e aí então ele dirige, acaba batendo num carro e várias pessoas acabam sendo mortas por isso, e ele ali assume uma responsabilidade não direta pela intenção que ele teve, mas ele assume uma responsabilidade indireta pelo fato dele se expor a essa situação. Então, todos esses fatos vão sendo discutidos aqui na nossa sociedade hoje. A Angelina colocou lá em cima, né? Voltou para a UTI, Angelina? Torcendo por ela então. Né? Aquela luta constante, né, contra a doença, né? Vai para a UTI, volta da UTI, né? Então tomara que seja uma passagem breve por lá também. Nossas vibrações para ela. Então, muito bem. Diz aqui para nós Miramês: assassínio. Grande crime é o assassínio diante das leis da vida. No entanto, é lógico observar que não é somente quem mata que agiu contra a lei, mas também quem sucumbiu, igualmente por ter provocado ao que se tornou assassino. Olha só que interessante, provocar aquele que se tornou assassino, né? Então, mais um fato que a gente vai considerando. Eu cometi o assassino numa briga, mas eu fui provocado pelo outro, e as coisas esquentaram, perderam o controle, e acabou depois chegando nesse ponto. Então, olha o ponto aqui que chama também a atenção Miramês. E nós podemos acrescentar um outro ponto ainda, no caso, por exemplo, de um mandante de um assassinato. Seja um assassinato direto, ou seja, por exemplo, esses homens que comandam tropas, que determinam que forma que tal guerra deve ser combatida. Embora ele esteja ali atrás de uma escrivaninha,
dando ordens e apontando a forma como as coisas devem acontecer, ele não colocou, vamos dizer assim, que ele não sujou as mãos de sangue. Mas aqueles que cumpriram sua ordem acabaram executando o fato. Mas qual é a responsabilidade desse mandante? Então olha só, aqui temos outro fato a analisarmos também. Então a responsabilidade daquele que provocou o assassino. Nesse caso, julgar só quem matou será justiça? Se quem morreu não tivesse culpa, onde estaria a lei que regula a preciosidade que se chama vida? Quem não deve, não pode temer e nem sofrer as consequências da maldade humana. No caso, por exemplo, de um missionário que perde a vida física, por maldade dos que têm ciúme de sua tarefa, onde estaria a justiça de Deus? No caso de Gandhi, onde estaria a justiça que vibra no mundo, garantindo a paz dos justos? Ele tinha alguma dívida do passado, e quem o matou serviu de instrumento de escândalo, e também sofre por sua ignorância. Olha só então o que chama atenção aqui para nós, Miramês, nesse fato. O Gandhi então foi assassinado, a gente se lembra, né? Era uma época em que a Índia e o Paquistão viviam controlada, né, pelos ingleses, era o mesmo país. E aí então, após muitas manifestações de Gandhi mobilizando a sociedade para que a Índia fosse independente, um paquistanês que se encontrava ali na Índia, que era meio misturado aquele povo, né, era o povo hindu de um lado e o povo muçulmano de outro lado. E aí então aquele paquistanês cometeu o assassinato de Gandhi, enquanto ele fazia ali alguma das suas passeatas, das suas manifestações. E aqui então Miramês chama atenção. Haveria justiça se um missionário, por exemplo, fosse assassinado sem que ele não tivesse nenhuma culpa? E ele coloca para nós então, né? Ele tinha alguma dívida do passado, e quem o matou serviu de instrumento de escândalo, e também sofre por sua ignorância. E diz ainda, não há erro nos fatos que ocorrem no mundo inteiro. Deus somente permite o que deve acontecer, com o espírito extraindo do fato lições preciosas. Todos os assassínios que acontecem no mundo têm a permissão do Supremo Mandatário do Universo. Nada acontece sem a sua permissão. Faz-se necessário que lembremos a resposta de O Livro dos Espíritos à pergunta 536, para que possamos entender melhor. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então vamos aqui retomar a questão 536. Só um instantinho. Vamos aqui de novo, 536. Vou ter que procurar aqui porque eu não tinha percebido que nós tínhamos essa questão. Vamos lá, 536. É lá no outro livro, no segundo livro. Os espíritos durante os combates. Deixa eu ver, 536. Uma ainda para cima. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que o número 536, 536 não está relacionado com esse tema. Fala dos espíritos influenciando os fenômenos da natureza. Deve aqui ter tido um pequeno erro, né? Porque na 541 fala sobre os espíritos durante os combates. Enfim, vamos em frente. Continua aqui para nós então. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. De vez em quando repetimos essa resposta para que possamos sentir que Deus não se encontra fora dos acontecimentos, como afirmam outras religiões, empregando esses acontecimentos a Satanás, criação dos próprios homens. Quando o Espírito diz que tudo tem uma razão de ser,
inclui-se aí todos os fatos, e não somente o que se refere aos flagelos provocados pela natureza, que não vem, obviamente, da natureza, mas que tem sua origem na mente dos homens em desarmonia. Quase todos os seres humanos são culpados pelos assassínios, porque se não matam seus semelhantes, inspiram o assassino de variadas formas. Basta parar e pensar um pouco no que fazemos da vida durante a existência. É bom que nos lembremos que os pensamentos inferiores matam, que a palavra em desencontro com a verdade mata, que os sentimentos contrários ao amor matam. Como reclamar dos ladrões e dos assassinos? Como julgar ao que age segundo aquilo que aprendeu conosco? É por isso que as próprias leis da terra têm um pouco de tolerância com os fora da lei, e algumas vezes protegem os que se encontram por trás dos acontecimentos. No entanto, a lei divina vê tudo, e cada um responde pelo que faz ou inspirou a quem faz. Certamente que aquele que tira a vida do seu semelhante é o grande culpado, mas quem o ajuda a tirar, mesmo sem aparecer, a lei procura e não erra o endereço. Somente nos livramos da ação da lei divina, conhecendo e praticando a verdade, para que o amor nos coloque no céu da consciência. Não rejeitemos o Cristo que constantemente bate em nossas portas, a nos convidar para a grande transformação interior. Ninguém salva ninguém, a não ser Deus que age no próprio indivíduo, no caso da Terra, pelas mãos do Cristo. É muito bom conhecer o Evangelho, ciência divina, porém só completamos a libertação total de onde estamos presos pela vivência dos seus preceitos. Quem pode levantar o braço em testemunho dessas palavras? Nunca roubei e jamais assassinei. Vejamos, sem comentários, a escrita de Mateus, no capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Então, interessante essa citação aqui do livro de Mateus. Então, temos aqui essas reflexões trazidas para nós por Miramês. Dudu colocou aqui para nós: só será um assassino aquele que deliberadamente fez porque quis, premeditou e pensou no fazer? Aquele que por acaso assassinou alguém sem querer, uma arma dispara por acaso e mata alguém, não será considerado pela espiritualidade? Não, primeiro a gente tem que lembrar, Dudu, da mesma forma que nós estudamos ontem a respeito do suicídio, a gente colocar, aplicar as palavras do modo correto. Quando a gente fala em assassinato, é a intenção de alguém em tirar a vida do outro. Nesse caso foi um acidente. A gente entra no mesmo campo da negligência. Haverá consequências, haverá responsabilidade do indivíduo, por exemplo, ter ali um interesse por uma arma de fogo, ele criar um vínculo mental com esse tipo de violência a partir do interesse que ele tem, apesar de não ter a intenção de cometer. Então terá ali as suas consequências, tanto para ele como talvez para a vítima. Nós tivemos, inclusive, naquelas cartas de Chico Xavier, que nós já conversamos sobre ela, já estudamos, aqueles 3 casos em que amigos mataram amigos por causa de negligência com arma. E aí depois as pessoas, aqueles que cometeram assassinato, foram condenados pela justiça, estavam sendo julgados, mas depois foram absolvidos com a contribuição de Chico Xavier. Não foi ali, evidentemente, o fator essencial, a psicografia, mas ali juntando todas as provas, juntando os fatos que mostravam ali a não intenção do assassinato, aí então do crime, então eles foram absolvidos. Então nesse caso é importante a gente considerar: se você por acaso mata por acidente, tem ali a sua responsabilidade de acordo com a exposição que você teve, de acordo com o seu envolvimento naquele fato, mas não houve intenção. Então a gente vai descartar a possibilidade de assassinato usando esse nome
para o fato exatamente do modo como ele acontece, da mesma forma que nós estudamos sobre o suicídio, é a intenção que o indivíduo tem de se matar. Então, para cada situação, nós vamos ter ali uma consequência, um peso maior ou menor de responsabilidade. Outra coisa, o perispírito desse assassino carregará na sua consciência esse fato por muito tempo ou poderá ser depurado na sua melhora evolutiva? A gente pode colocar os ensinamentos de Emmanuel junto a Chico quando perguntaram se Adolf Hitler durante muito tempo ficaria sofrendo no mundo espiritual. Então, Emmanuel comentou que poderia, numa única encarnação, ele se reabilitar, simplesmente pelo fato dele ter o sincero arrependimento e trabalhar para a reconstrução daquilo que ele destruiu. Então, cada indivíduo vai ter ali maior ou menor dificuldade de acordo com a forma como ele guarda aquilo na sua consciência. É a mesma coisa no caso do suicídio. Várias psicografias chegaram de suicidas contando todas as suas dores, todas as suas dificuldades, se arrastando por muitas vezes até encarnações pelo fato dele ter vivido aquilo, mas muitas vezes nós temos também um suicida que traz uma mensagem absolutamente lógica, serena, coerente, lúcida, e ele numa próxima encarnação rapidamente vai se reabilitar. Tudo depende da forma como o indivíduo guarda na sua consciência. Nesse caso que você colocou não é o perispírito, mas é a consciência dele, que pode eventualmente repercutir sobre o perispírito. Então, depende muito da forma como cada indivíduo vai lidar com aquela situação. Então, por exemplo, nós temos ali um assassino, alguém que foi assassinado. Nesse caso, ele guarda a revolta e deseja a vingança. Como nós já encontramos vários casos, não apenas na literatura espírita, mas até mesmo nos trabalhos de casas espíritas, onde um obsessor vem buscar vingança dizendo: ele me matou, eu vim aqui buscar vingança. Ou então nós temos aquele assassino que diz assim: eu matei porque ele fez isso e não me arrependo. Ou então aquele que comete o assassinato e diz assim: olha, eu sinto muito por aquilo que eu fiz, eu acabei me desequilibrando, foi errado e tudo mais. Então a gente vê que tanto para a vítima como para o assassino, tudo depende muito do comportamento, como cada um vai lidar com cada experiência. Como foi colocado para nós aqui por Miramês, ele chama a atenção de Gandhi, dizendo que se houve aquela violência, é porque havia necessidade dela acontecer de acordo com o débito do passado. Então, no caso, por exemplo, de situações que nós encontramos de assassinato, tanto pode existir o vínculo daquele indivíduo ligado mentalmente com situações do passado, porque existe esse magnetismo que nós compreendemos muito pouco. Então nós temos o caso de violência, pessoas, por exemplo, que se envolvem em situações de violência. Embora ele seja pacífico, ele traz, por exemplo, uma carga magnética que vai fazer com que ele atraia para si situações dessa natureza. Por que isso? Porque no passado ele teve vivências que acabaram criando essa relação. Então, hoje ele é uma pessoa pacífica, mas embora seja pacífica, ele tem uma história do passado a se resgatar com essa situação de violência. Então, é o espírito que na sua consciência ele se transformou, mas a bagagem reencarnatória dele, ou a bagagem expiatória, continua presente, ele precisa vivenciar isso. Então nós vamos encontrar situações no nosso cotidiano em que vai surgir uma violência, vai surgir uma frustração, vai surgir ali uma situação que vai trazer sofrimento para o espírito, embora nessa encarnação ele não veja dessa forma. É como se nós víssemos uma criança, como se nós víssemos uma criança desencarnando num acidente violento, a gente pergunta: o que ela fez para merecer isso? Ela era uma criança inocente, ela nunca fez mal para ninguém e desencarnou dessa forma. Conhecendo aquilo que a doutrina espírita passa para nós, nós lembramos sempre esse vínculo com o passado, e a forma como o passado vem ao nosso encontro, para nós ainda é um grande mistério, porque dá a impressão de que nós somos empurrados por vários espíritos para poder chegar naquela rua, naquele dia, sofrer aquele evento e tudo mais. Mas essa força de atração que nós temos em nós só será dissipada a partir do momento em que nós cumprirmos ali os resgates necessários.
Enquanto isso não for dissipado do espírito, ele continuará atraindo situações assim. Então esse é o detalhe que vai nos vinculando a essas situações. Da mesma forma, aquela criança desencarnou daquela forma, ou aquela pessoa aparentemente inocente acabou desencarnando daquela forma, que para nós é sempre aquela lamentação, né? Por que ele passou por isso? O que ele fez para merecer isso? Nessa existência atual, provavelmente nada. Mas quando a gente pega o histórico do espírito e quando nós consideramos também a justiça divina, que é perfeita, lendo mais uma vez aqui Miramês, logo no começo, vamos aqui para a gente poder pegar aquilo que ele traz para nós. Olha só. Deixa eu ver só um instantinho. Está aqui, ó. Não há erro nos fatos que ocorrem no mundo inteiro. Deus somente permite o que deve acontecer, com o espírito extraindo do fato lições preciosas. Todos os assassínios que acontecem no mundo têm a permissão do Supremo Mandatário do Universo. Nada acontece sem a sua permissão. E se nós partimos do princípio, então, que Deus é justo, que as leis de Deus são perfeitas, como é que nós podemos ver, então, uma injustiça, um erro, uma falha num evento que acontece aos nossos olhos, sendo que nós não compreendemos a história que envolve aquela situação? Deixa eu ver aqui rapidamente, antes de voltar, já continua lá em cima, Dudu. Marion colocou, né, em casos como já aconteceu de uma criança pegar uma arma do pai e matar uma criança, como fica essa situação? É a mesma coisa também, Marion, a gente lembra ali a parte da negligência. São espíritos ingênuos, nós temos ali experiências difíceis para os pais que vão ter que passar por isso, de ver ali que seus filhos acabaram se envolvendo numa situação tão problemática. Então aquelas crianças naquele local, aquela arma, todos eles ali estão envolvidos naquela situação de uma forma que nós não compreendemos. Eu adoraria dizer para vocês, né, que as coisas aconteceram por isso, e vão ter essa consequência. Nós simplesmente não sabemos. Mas todos esses fatores são considerados quando envolvem uma situação assim. Então o espírito que desencarna de uma forma violenta, tanto por um acidente como uma criança que acaba sofrendo um acidente de trânsito, desencarnando por causa de uma doença, tudo tem uma razão de ser. Muitas vezes até, quando as pessoas questionam os ensinamentos da doutrina espírita, elas imaginam que nós temos explicações para tudo. Mas você é espírita, você fala que o livro dos espíritos, que Allan Kardec, que os espíritos falam, que eles explicam, nós não sabemos. Simplesmente sabemos que existe a justiça, sabemos que aqueles espíritos precisavam vivenciar aquela experiência, mas nós não conhecemos os fatos. E é aquilo que eu sempre lembro para vocês, se nós não conhecemos a nossa própria história, para saber por que nós estamos vivendo a vida que nós temos, por que nós temos a nossa família, por que a nossa vida segue nessa direção ou dessa forma, se nós não conhecemos a nossa história, como é que nós podemos analisar a história dos outros? Porque o que nós vemos são apenas os fatos. E os fatos muitas vezes são impressionantes. Nós tivemos, por exemplo, antes de ontem aqui em São Paulo, a explosão de um apartamento em que uma criança que morava foi lançada pela janela do apartamento com a explosão e, lamentavelmente, desencarnou de uma forma violenta, sendo jogada para fora do apartamento, caindo no estacionamento. E a gente pensa, né, o que será que pode envolver aquele espírito? E aí então entra a nossa confiança nas leis de Deus. Não sabemos porquê, mas sabemos que algo foi cumprido e que precisava ser cumprido. Todos os envolvidos diretos que sofreram as consequências, aqueles que estão envolvidos indiretamente, emocionalmente, vão sofrer todas aquelas dores, todos estão passando por experiências necessárias para a evolução. E geralmente a gente sabe que essas situações que são dolorosas dizem respeito a resgates. Ninguém precisa sofrer para aprender. O sofrimento vem como consequência de um desequilíbrio anterior. Então, se nós olharmos para trás, nós veremos o sofrimento. Se nós olharmos para frente, nós veremos ali escolhas felizes que nós podemos ter. Né? Sim, sem dúvida, André.
a Regina colocou para nós, né, as obras de Amália Domingos Soller ajudam a entender as leis de causa e efeito, né? Felizmente nós temos muitos escritores, muitos espíritos, né, que trazem para nós ilustrações mais detalhadas sobre as mais variadas situações. Isso nos ajuda, sem dúvida, a ter um entendimento um pouco mais detalhado sobre aquilo que acontece, né? A Sônia colocou, André colocou também, né? Pode acontecer que um assassinato ocorra por ter havido um planejamento espiritual por dívida passada? Acho que não mais, mas fiquei com dúvida, né? Ninguém reencarna para fazer o mal, Andréa. Esse é o fato, né? Então todo mundo reencarna para fazer as coisas darem certo, para fazer com que o perdão seja ali predominante naquela relação. Então muitas vezes nós temos ali o indivíduo que reencarna atraindo para si uma situação de violência, né? E nesse caso nós temos então, como aconteceu com Gandhi, como nós vemos aqui agora há pouco, né? Diz assim para nós. Deixa eu pegar aqui mais uma vez. Ele tinha dívida do passado e quem o matou serviu de instrumento de escândalo. Então, na verdade, nós temos ali o indivíduo, então, reencarnando. Nessa reencarnação, ele vai vivenciar como parte do seu aprendizado uma situação de violência e a forma como essa violência vai acontecer, aí não sabemos. Certamente nós não temos ali ninguém que reencarnou para fazer o mal. O que mais que nós temos aqui? Só já colocou para nós, né? Voltando aos assassinatos, acho muito difícil entender como funciona esse equilíbrio, no caso de Isabela Nardoni. Mesmo que ela tivesse um ajuste de contas e até merecesse, porque os pais seriam usados como instrumento e contrairiam, né, novas dívidas? Não consigo entender, eu também não consigo entender e certamente ninguém de nós consegue entender. Porque o fato em si, nós lembramos sempre, a criança não nasceu, né, os pais não nasceram para serem instrumentos, dizendo assim, olha, você vai reencarnar e nessa sua reencarnação você vai cometer aquele assassinato. Então nós sabemos que as coisas não acontecem dessa forma. Então existe ali para aquela criança uma experiência a ser vivenciada. Para os pais da mesma forma. Só que muitas vezes os espíritos que reencarnam com o propósito de perdoar, com o propósito de se reajustarem perante a lei, acabam falhando nesse propósito. É o caso, por exemplo, desses pais que não vieram para fazer o mal, mas acabaram cometendo esse mal, seja por que motivo for. Não adianta a gente querer julgar, querer condenar e querer depois fazer a nossa própria justiça para fatos que nós não conhecemos. Então a nossa justiça terrena tem ali os seus próprios mecanismos. Mas quando nós olhamos, a pergunta é, por que eles fizeram isso? Ah, porque eles são maus. Como é que você sabe que eles são maus? Porque eles fizeram tal coisa, mas qual foi a motivação que eles tiveram? Aí nós não sabemos. Então, conforme a gente vai perguntando e vai se aprofundando nessas situações, chega uma hora que a gente não tem resposta, simplesmente porque nós não conhecemos nada além daquilo que nós vemos. Ao olharmos para uma situação problemática como essa, nós vemos duas pessoas maldosas que sacrificaram uma criança inocente. Vamos pegar então a história desse espírito. Muitas vezes nós ficamos surpreendidos. Se nós tivéssemos a oportunidade de olhar a história de cada um, a gente dizia assim, quer dizer então que essa criança inocente que desencarnou dessa forma... Não vamos longe, tem aqui um exemplo para passar para vocês. Mais uma vez eu comentei ontem mesmo sobre aquele caso do livro Juventude Interrompida. Aliás, comentei na semana passada isso. Lá no Juventude Interrompida é aquele livro que traz ali várias psicografias de espíritos que tiveram suas existências interrompidas durante a juventude, durante a infância, pelo fato de ou terem negligência, né, de fazerem escolhas, terem feito escolhas equivocadas e acabaram interrompendo suas existências ou vivendo um resgate do passado. E nós tivemos um caso de um garoto que desencarnou afogado, estava nadando tranquilamente e se afogou. Aí foi aquela lamentação, porque a criança se afogou, porque foi um acidente, coisa e tal. Aí então ele dizia que no passado trabalhava como parteira e afogava as crianças que as famílias não queriam.
E aí então a gente olha, mas espera aí, quer dizer então que no passado ele ficava assassinando crianças e agora é aquela criança inocente que desencarnou afogado. Então se nós olharmos dessa perspectiva, a gente vai dizer, então tomara que ele se afogue 10 vezes. E não uma vez só. Porque aí então entra a nossa parte passional. Então hoje nós vemos o inocente, mas o inocente traz no seu passado as marcas que vão fazer com que ele viva experiências assim. Então para nós é muito difícil aceitar isso, porque a nossa visão ainda é muito limitada, mas o que a doutrina espírita permite para nós é fazer uma análise muito mais não fria. A ideia não é trazer essa frieza, como se nós não nos importássemos com a dor que toca as pessoas, né? Mas fazemos uma análise muito mais racional, de entendermos, sim, tudo isso nos machuca, tudo isso é muito triste, mas nós confiamos nas leis de Deus. Então é essa confiança que vai dizer, se as coisas são assim, é porque as coisas deveriam ser assim. Como o Miramês trouxe para nós também, ele disse, se isso acontece é porque Deus permite. Se Deus permite, quem somos nós para julgar? Esse é o detalhe, né? Que foi colocado também aqui, né? Se somos ainda imperfeitas, imaturos, me parece que estamos sempre escolhendo caminhos errados e contraindo dívidas. Parece que o sofrimento está implícito na nossa evolução. É o que Joana de Ângeles diz para nós, né? Que a dor é a nossa melhor professora. Enquanto nós nos rebelarmos contra as leis de Deus, nós sofreremos as consequências através da dor. Então não é que o sofrimento está implícito, ele estará presente enquanto nós não mudarmos as nossas atitudes. Quando nós começarmos a decidir, não, dessa vez eu vou fazer todo o possível para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo. Pronto, eu acabei de romper um vínculo que me colocava nessa posição de sofrimento. Porque aí eu começo a escolher então a liberdade, né, como eu sempre falo para vocês, aquele verso da música da Legião Urbana, disciplina é liberdade. Então o espírito é livre se ele segue essas leis divinas, essas leis naturais que regem nossas vidas. Se eu me rebelo contra essas leis, se eu cometo infrações contra essa lei, eu perco a liberdade porque eu fico vinculado às consequências daquilo que eu fiz. A lei de causa e efeito, ela é imparcial e ela é implacável. Ela vai atingir a todos, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Ninguém vai receber mais do que merece e ninguém vai receber menos do que merece. Dudu colocou, né? Toda virtude foi um dia disciplina, assim. Então tudo parte do princípio dessa mudança de postura. E enquanto nós resistirmos ainda a essas situações, lamentavelmente a gente acaba passando por tudo isso. A Angelina colocou para nós na questão 530A, os espíritos que suscitam desavenças agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Então, mais uma vez a pergunta, olha só. Espíritos que suscitam desavenças. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, aqueles que provocam essas desavenças, eles agem simplesmente em consequência dessa animosidade pessoal, eu não vou com a cara dele, ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia. Ambas as coisas. Às vezes são inimigos que se fez nessa vida ou em outra, e que quis, e que vos perseguem por sua animosidade, se Deus assim o permite, para vos continuar testando. Então, também é aquela história de nós atrairmos essas situações para nós, né, situações dolorosas, situações de perseguição. São casos muito difíceis, são problemas morais, como Kardec colocou para nós, lá na Revista Espírita, que nem sempre nós encontramos respostas. Algo, por exemplo, que é bastante contundente para a gente analisar é o caso, por exemplo, de estupros de mulheres. Mas por que uma mulher foi estuprada? Ela estava andando na rua, ela saiu para trabalhar, ela estava voltando do trabalho, de repente aconteceu aquela violência, o que fez com que ela passasse por aquilo?
De uma visão fria poderíamos dizer assim, mas ela atraiu para ela aquela situação. Seria algo inimaginável. Mas a pergunta é, se as leis de Deus são perfeitas, por que uma situação daquela acontece? Vocês percebem que nem sempre nós encontramos respostas pelo fato de nós não termos elementos para julgarmos a situação. Julgarmos no sentido de aprendizado. O Flávio colocou para nós, né, de certa forma, o que estamos estudando no livro de André Luiz, com o Júlio, que desencarnou por descuido da madrasta, pode dar uma luz para entendermos esse assunto, que foi que nós vimos lá ontem, né? Lembrando que o Júlio era aquela criança que era filho de Amaro, e aí então ele estava na praia, ele acabou depois se afogando, e aí a explicação, né, do ministro acabou depois dizendo que ele era um suicida que estava ali cumprindo uma parte necessária para o seu aprendizado, né, daquela reencarnação. Então, quando nós olhamos para uma história, nós lemos uma história e vemos assim, bom, ele foi suicida, então agora ele resgata aquilo do passado, ele vai para um ambiente natural com o qual ele tem afinidade, tudo ok. Aí nós trazemos isso para a nossa vida cotidiana e vemos uma situação parecida, só que nós só vemos um lado da moeda. Nós só vemos a dor que aconteceu. É o caso que nós vemos de balas perdidas, é o caso que nós vemos de crimes que acontecem. Nós tivemos aqui em São Paulo também aquele caso de uma adolescente que ela foi pega, né, por criminosos, depois ela foi assassinada e conseguiram encontrar e viram que era uma situação envolvendo traficantes e coisa e tal. Nós vimos ali uma adolescente ingênua, inocente, que estava patinando na rua e de repente foi assassinada. Como é que nós vamos analisar isso diante das leis de Deus? Existe ali a justiça? Sim, existe a justiça. Mas como é que nós vamos simplesmente dizer que aquele espírito merecia passar por aquilo? É muito problemático para nós analisarmos situações que nós não compreendemos. Por isso, então, nós estudamos de um modo genérico. Entendemos as leis de Deus, entendemos a lei de causa e efeito, entendemos os erros provocados e criados pelos seres humanos, pelos espíritos encarnados. Entendemos que muitos crimes acontecem porque alguém provocou isso tudo. Nós entendemos que outros são instrumentos para que essa justiça aconteça, mas o fato dele ser instrumento não o isenta das responsabilidades. Aquele espírito, como foi o caso de Gandhi que nós vimos, o Gandhi precisava passar por aquilo conforme Miramês trouxe. Mas e as consequências para aquele espírito? No caso de Jesus, por exemplo, aqueles que condenaram, aqueles que executaram. Jesus precisava passar por aquilo como parte da sua missão para sensibilizar a humanidade, sim, porque ele, sendo o espírito perfeito, ele não tinha débitos com o passado. Mas e aqueles que cometeram o ato? Qual é o peso sobre eles diante daquele ato, principalmente, não apenas pelo fato em si, mas com quem fizeram aquilo? Como isso se desdobrou na consciência, na história de cada um, né? Dudu colocou aqui embaixo, assassinar alguém ou muitos seria tão forte e ruim como um suicídio, visto pelo plano espiritual, né? Primeiro aqui, assassinar alguém ou muitos, né? Tudo depende muito da intenção, depende muito das circunstâncias, né? Qualquer ato que o indivíduo cometa deliberadamente, pela sua própria vontade, a gente vai considerar também ali o seu grau de conhecimento, porque a gente lembra, Kardec colocou isso para nós no Livro dos Espíritos. Quem é mais condenável, um canibal ou um advogado? E aí ele vai dizer assim, o advogado, porque o canibal age por instinto, o advogado sabe, ele tem conhecimento das leis, ele é um espírito mais evoluído. Então tudo isso vai ser considerado o grau de evolução, as circunstâncias em que isso aconteceu. Tudo isso é levado, né? E nesse caso também com relação à justiça, a gente traz fatos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, onde aquela quantidade enorme, 6 milhões de judeus foram executados, e nós tínhamos ali comandantes, nós tínhamos soldados, tínhamos ali trabalhadores que executavam aquelas pessoas.
Como é que nós vamos dizer assim, um dos maiores crimes que a humanidade já presenciou, que aqueles espíritos precisavam passar por aquilo? Que o passado daqueles espíritos estava comprometido com situações dolorosas que hoje eles respondem. Tem inclusive um livro, um romance espírita chamado A Vingança do Judeu, que conta a história do povo hebreu no passado, cometendo todos aqueles crimes para a conquista da terra prometida, né? Basta a gente olhar, por exemplo, o Antigo Testamento e vermos ali quantas guerras envolveram o povo hebreu daquela caminhada ali onde eles viviam até chegar à terra prometida, Canaã, em que eles tiveram ali tribos foram exterminadas, guerras foram provocadas e faziam tudo isso em nome de Deus. E a pergunta é, quando nós lemos isso no Antigo Testamento, será que aquilo foi Deus que mandou que eles fizessem? Na visão daqueles que vende com uma visão religiosa, dogmática, sem nenhum tipo de reflexão, vai dizer que foi Deus que determinou aquilo. Que eles tinham que chegar à Terra Prometida, não importa fazendo o quê. Agora, quando nós começamos a olhar a partir dessa perspectiva espírita e começando a entender, não espírita, né, porque não é a doutrina espírita que criou todos esses pilares que nós estudamos, né, de lei de causa e efeito, de leis naturais, a gente só estuda aquilo que já existe. Mas analisando então a partir dessa perspectiva, a gente vai ver que todos aqueles fatos que aconteceram no passado geraram consequências no futuro. Quais são essas consequências? Se nós temos ali um povo que acabou tendo a sua origem nesses fatos do passado, gerações e mais gerações que participaram daqueles eventos brutais do passado, em nome da fé, em nome de Deus, aquilo ia ficar impune. Aí de repente acontece uma situação dessa no presente e a gente fica se perguntando, onde está a justiça de Deus? Ela está exatamente onde devia estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Então isso para nós é muito difícil. Se nós queremos respostas para tudo, nós não vamos encontrar. Né? No caso do duelo, Dudu, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, que o item número 5 trata exatamente disso. Tá? Então a gente depois vai conversar com mais detalhe. Então a gente tem agora assassínios, o próximo vai falar sobre crueldade, e o outro é duelo. A gente vai destrinchar também esse assunto. Tá? Porque apesar de que o duelo, né, no passado, de Kardec, o duelo em nome da honra ainda existia. Hoje os duelos são outros, né? Hoje existe um duelo de poder, um duelo disso, um duelo daquilo. Mas a gente vai analisar com calma depois, quando chegar, para a gente dedicar nossa atenção só para isso. Beleza? Mas a gente vai tratar, tem bastante coisa para a gente poder ver sobre isso também. O Flávio colocou, né, tendo em vista o crescimento da população encarnada, a gente tem que lembrar que muitos delitos foram contraídos em outras existências, que podem ter sido também em outros mundos. Né? Quem sabe em um mundo passando para a regeneração e esses espíritos vieram para cá para prosseguir sua evolução. A gente pensa em Capela, mas existem inúmeros mundos nesse universo. Exatamente, né, Flávio? A gente vai generalizando esse conhecimento, mas assim, o ponto principal, a lei de Deus, ela é perfeita. Ponto. Agora, tudo aquilo que acontece que nos choca de alguma forma, a gente pode dizer assim, olha, isso me choca porque eu não entendo a lei de Deus. E não entender a lei de Deus significa o presente, o passado e o futuro. Porque hoje o espírito passa por uma situação dolorosa, visando o seu aperfeiçoamento para o futuro. Mas essa situação do presente está relacionada com o passado. Então nós que somos estudantes da doutrina, nós temos que ser muito convictos disso. Você confia nas leis de Deus? Eu confio, ponto. Agora, as coisas que acontecem eu gostaria de entender. E é por isso que nós vamos estudando lá na Revista Espírita aqueles problemas morais que Kardec vai trazendo para nós. Se vocês tiverem oportunidade, peguem a Revista Espírita de vocês e procurem essas sessões, problemas morais.
Nós vamos encontrar situações das mais variadas que Kardec viu no seu cotidiano, e ele então faz uma análise. E a partir dessa análise a gente pode então estender esse conhecimento para outras situações semelhantes, para percebermos que as coisas acontecem, envolvendo vítima, envolvendo algoz, se é que nós podemos considerar vítimas e algozes a partir da nossa análise, porque aquele que é vítima hoje foi o algoz do passado, se nós considerarmos que todo aquele que vive uma situação de dor no presente vive um resgate do passado. Então no passado foi ele que criou a situação. Criando aquela situação, portanto, ele tem ali a necessidade do seu resgate. Então a inocência que nós vemos hoje é o espírito que viveu a sua transformação. Mas o fato dele ter se transformado não o isenta dos resgates necessários do passado. A gente tem que ter isso muito claro para nós. Porque do contrário a gente vai enlouquecer, né? Não, de alguma forma, né, Marion? Ou ele era responsável, ou ele estava presente apoiando, ele estava envolvido. Mais uma vez, ninguém sofre sem que a justiça divina esteja ali o colocando naquela situação. Ninguém sofre injustamente. Vamos em frente aqui para a gente conhecer as outras situações envolvendo aqui a nossa história. Questão número 747, 747. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Resposta: já o dissemos. Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Lembra quando eu falo sempre para vocês, Deus nos julga pelas nossas intenções? Olha só que resposta então. Julga mais a intenção do que o fato em si. Então muitas vezes nós temos ali aquele assassino que age em defesa própria, em legítima defesa. Kardec inclusive vai trazer essa questão na próxima aqui, na 748. Fala, professor. Então, nessa 748, mas então, quer dizer, o assassinato por assassinato. É o mesmo caso, olha só, a gente vai trazer para vocês aqui, eu vou trazer para vocês aqui situações para dar aquela coçada atrás da orelha para deixar os nossos neurônios mais agitados. Vamos lá então pensando nas situações. Deixa eu ver aqui, não perdi ninguém, né? Tá. Então vamos lá. A questão do aborto. Todo aborto deve ser julgado da mesma forma? Já falei para vocês de um documentário nacional que eu recomendo que vocês assistam. Deve estar disponível no YouTube. Deve não, está disponível no YouTube. Chama O Aborto dos Outros. Esse Aborto dos Outros é um documentário feito por profissionais da área de saúde em atendimento a pessoas que têm a intenção ou praticaram um aborto. E aí então, naqueles casos, é trazido para nós as seguintes situações. O aborto que uma mulher provocou porque ela não queria mais ter filhos. Era o quarto aborto ou terceiro aborto que ela praticava. Então ela simplesmente não queria ter filhos. Engravidou, não quero, tira. O outro caso de uma mulher que praticou o aborto, ia praticar o aborto, pelo fato do filho ser anencéfalo, uma má formação no desenvolvimento do bebê. O outro caso de uma criança de 13 anos de idade que engravidou por um estupro. Estava indo para a escola, ela foi então estuprada e engravidou. Então, 3 casos diferentes que nós vimos de abortos. Como é que nós vamos julgar com o mesmo peso? Questão do suicídio, é a mesma coisa. Podemos julgar todos os suicídios da mesma forma? Tivemos um caso na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno, em que o filho ia ser mandado para a guerra. E ele era filho único. E o que o pai fez? Para o filho não ir para a guerra, o pai cometeu suicídio. Assim o filho ficaria como o arrimo de família, e ele então não seria levado para a guerra. Temos aquele que cometeu o suicídio pelo fato de ter uma desilusão amorosa. Sofreu demais, a vida não tem mais sentido, então ele não suportou o peso e cometeu o suicídio. E tem aquele outro que cometeu o suicídio porque cansou de viver.
Então, como é que nós podemos julgar? Nesse caso, a gente fala das situações mais extremas que nós encontramos, né? Mas nós vimos aborto, suicídio e assassinato. Por isso Kardec perguntou: há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Mais duas situações para vocês. Uma pessoa que pratica o aborto, um profissional ou uma profissional, nós tivemos até esse caso lá no livro Nosso Lar, de uma mulher que era aborteira. E ela queria entrar na cidade de qualquer jeito, e ela não podia ultrapassar, e ela tinha várias marcas no perispírito pelo fato dela ter praticado esses abortos. Então ela fazia porque, e a justificativa dela, eu faço porque as pessoas precisam de ajuda. Se a mulher não quer, então eu vou fazer isso. Então ela, na verdade, era alguém que ajudava as pessoas a fazerem aborto, e na consciência dela, aquilo era absolutamente natural. Ela não se sentia culpada. A pessoa quer fazer, faz, eu vou ajudar, eu ganho para isso. Nós tivemos outro caso lá na Segunda Guerra Mundial, de um comandante. Nós estudamos isso sobre a origem do mal, se eu não me engano. Eu tenho aqui o artigo, depois eu pego direitinho para vocês. Quando nós estudamos sobre Hannah Arendt. Ela foi uma judia que foi para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e ela acabava, depois se torna uma pensadora, filósofa e tudo mais. E ela contou o caso de um comandante de um campo de concentração. A banalidade do mal. Obrigado, Andréa. Esse mesmo era o artigo. Então, ela descrevia assim: um comandante de um campo de concentração, um oficial nazista, ele ia todo dia para o trabalho, administrava, assinava os documentos, as pessoas ali iam para a câmara de execução, a câmara de gás, depois ele voltava para casa, jantava com a família, brincava com os filhos. E aí depois falava assim: você se julga culpado? Não, eu estava cumprindo ordens, meu trabalho era esse. Então olha só, quando a gente começa a perceber que muitas vezes o espírito, ou ele é ignorante com relação à situação que ele está vivenciando, ou ele se faz de ignorante, ou ele tem culpa. Da mesma forma, nós não podemos julgar tudo pelo mesmo grau. E nesse caso, quando nós falamos que Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato, como é que nós podemos sondar a intenção na intimidade das pessoas? Pois é, por isso que eu guardei esse artigo até hoje, e olha que eu tenho ele há anos. Por acaso eu fui fazer um estudo lá do livro A Gênese. Lá no comecinho fala sobre o bem e o mal. E eu por acaso fiz essa pesquisa já faz uns 15 anos, mais ou menos. 10, 15 anos. Eu encontrei esse artigo, eu falei: esse é um dos artigos que tem que ficar arquivado para sempre, porque ele sempre vai ter utilidade. Então, quando nós falamos sobre julgar a intenção, quem somos nós para julgar a intenção de alguém? E eu usei esses 3 casos extremos para vocês, para mostrar exatamente isso: assassinato, suicídio, aborto, para nós vermos que cada um vivencia seus próprios dramas, cada um tem sua própria história. Vamos em frente, 748. Deus excusa o assassínio em caso de legítima defesa, ou seja, é desculpável o caso em que o indivíduo, se defendendo, acaba assassinando o outro? A resposta: só a necessidade o pode acusar. Mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer. Então, é possível fazer isso? É possível que você se proteja preservando a vida do outro? Em algumas circunstâncias, sim. Mas outras é ou você ou ele. Porque aí você vai dizer assim: eu não quero matar esse assassino porque ele é um assassino e eu estou numa situação. Por exemplo, naquela briga em que os dois, um está armado, o outro não está, e aquela briga para cá, eu pego a arma. Eu tenho 2 opções: ou eu mato aquele cara, ou eu tento rendê-lo. Não, mas já que eu estou com a arma, eu vou matá-lo. Pronto. Deixei de ser vítima e acabei de me tornar um assassino. Porque eu tinha a possibilidade de fazer isso, mas eu não fiz.
Percebem a problemática da situação? De uma hora para outra, pelo simples fato de me subir aquele sangue, aquele instinto mais primitivo predominar, eu acabei de me tornar aquela pessoa, acabei de me transformar daquela pessoa inocente para uma pessoa que perdeu completamente a inocência pela intenção de matar. Então, mais uma vez a resposta, só a necessidade o pode acusar. Então, quer dizer, eu não tenho opção. Se eu não fizer isso, ele vai me matar. Eu vou pensar na minha família, eu vou pensar na minha vida, na autopreservação. Eu agi dessa forma. Mas no momento em que eu saí do perigo e tomei uma decisão diferente de preservar a vida do outro, as coisas já se transformaram. Então, essa legítima defesa é algo que só vai ser julgado na intimidade do indivíduo. Ou seja, Deus julga mais a intenção do que o fato. Perante as nossas leis terrenas, a nossa justiça vai dizer assim, não, foi legítima defesa, você está desculpado. Mas dentro de mim eu falo assim, puxa, ainda bem que ninguém viu. Pronto, já perdi toda a minha inocência. Porque a minha consciência registrou aquilo. E eu lembro sempre disso, né? É importante a gente lembrar. A gente pode entender como sendo ali aquela força de atração para nós, é aquilo que nós geramos na nossa mente. Se eu, por exemplo, tenho a minha consciência culpada, é como se eu irradiasse ondas que claramente mostram a minha culpa. E nessa culpa eu acabo atraindo para mim situações semelhantes. Então, por mais profunda e por mais obscura que seja, né, uma atitude que eu tive e que gera essa culpa, eu não consigo evitar. Não é alguém que vai dizer assim, você é culpado e a partir de agora você vai ter a marca na testa, igual aconteceu com Caim lá no Antigo Testamento, que Deus disse, né, você vai perambular pelo mundo com a minha marca para dizer que você é culpado. Na verdade, somos nós que criamos essa marca. Então, se nós tivéssemos, lembra quando nós estudamos sobre o odor do pensamento, o pensamento tem cheiro? Aquele que é culpa exala o cheiro da culpa. Entendamos assim. Aquele que é inocente exala o perfume da inocência. Então não adianta eu querer esconder tudo isso, porque não existe perfume francês que vai esconder o odor da culpa. Porque é a fama, né, que diz, né, que o perfume francês era um dos melhores, porque naquela época, no passado, na França, ninguém tomava banho e o cheiro ali era uma desgraça, né? Então, o perfume dava aquela mascarada no cheiro. Só que para a consciência, pois é, Dudu, mas para a consciência não adianta usar Malbec que não vai mascarar, o cheiro continua presente. Então entendamos assim que nós criamos as circunstâncias em torno de nós. Se eu tenho ali a culpa, se eu tenho ali o vício, se eu tenho uma imperfeição moral dentro de mim, eu mesmo vou criar situações que vão me reeducar. É a partir da depuração do meu pensamento, da minha consciência, que eu vou transitar no meio do mundo sem atrair nada de ruim para mim. Próximo item, vamos acelerar aqui. Acelerar não, falta pouco, né? 749. O homem é culpado pelos assassínios que comete na guerra? Essa é uma situação bastante interessante, porque com os tantos de conflitos que nós temos aqui, inclusive, tem um filme que saiu recentemente, nesses últimos 2, 3 anos, que conta a história de um atirador de elite, do chamado um sniper, que o próprio título do filme é Sniper, né, eu acho, em que ele é um soldado dos Estados Unidos que atuou naquela região do Afeganistão, naquela região do Oriente Médio, nessas situações recentes, e ele tinha no currículo dele 100 execuções, ou mais que isso. Pesquisem para mim, por favor, esse filme, só para a gente ter uma ideia da biografia dele. Então esse indivíduo, ele praticou, né, várias execuções em nome da missão que ele tinha que cumprir. Então ele ficava do alto de um prédio, com aquela arma de precisão, e ficava mirando naqueles que eram considerados criminosos. E depois ele assassinava um, assassinava outro, e assim o currículo dele foi enchendo.
Então, nesse caso, a missão dele era proteger as tropas, ou proteger as tropas. E nessa proteção das tropas, ele tinha então que eliminar aqueles que eram as possíveis ameaças. No caso dele, ele tem culpa? Aquele soldado no campo de batalha, quando se depara, sniper americano, isso. Tá ali, ó, o Flávio colocou a sinopse para nós. História real de Chris Quayle, atirador de elite das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Iraque, sua missão era uma só: proteger seus companheiros. Seu dever fez dele um dos maiores atiradores da história americana. Sua precisão salva inúmeras vidas, mas também o torna o alvo preferencial. Quando Kyle finalmente volta para casa, ele descobre que não tem como deixar a guerra para trás, né? Então, mas vê se você encontra para mim, Flávio, por favor, quantas execuções ele praticou. Porque são execuções, não importa qual nome que se dê, não deixa de ser uma execução, né? E a missão dele era esse. Podia ser evitável? Aí então a gente entra naquela questão moral que, da nossa perspectiva, a gente não é capaz simplesmente de julgar se era certo ou errado, se ele era inocente ou se ele era culpado, né? Mas aqui então tem a pergunta que Kardec fez, né? É culpável pelos assassínios que comete na guerra? A resposta: não, quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Então, muitas vezes o indivíduo comete aquele assassinato durante a guerra, matando o seu oponente pelas circunstâncias, ele é levado a isso. Quando ele é colocado naquele campo de batalha, ou ele mata ou ele morre. Mas o que vai diferenciar no momento em que eu me encontro diante do meu oponente, o sentimento do qual eu me alimento no momento daquela execução é que vai mostrar a minha humanidade ou desumanidade. Porque em muitos casos nós encontramos o prazer que os indivíduos tinham de matar. No filme O Resgate do Soldado Ryan, mostra uma cena logo no início em que os soldados encontraram soldados alemães, os soldados americanos nesse caso, encontraram soldados alemães na trincheira e eles estavam se rendendo. E aí então eles ficavam, né, com uma certa ironia, dizendo: eu não entendo o que você está falando, você está mostrando a mão para quê? E pá, matava o soldado. Nesse caso nós mostramos uma desumanidade. Mas é uma desumanidade, entre aspas, aceitável naquele ambiente de guerra por muitos que participam. Mas perante a justiça divina, isso não é aceitável. Lendo aqui de novo então, né, Sniper Americano, é um filme drama biográfico de guerra norte-americano de 2014, dirigido por Clint Eastwood, escrito por Jason Hall. É baseado na autobiografia American Sniper. Com 255 mortes, 160 delas confirmadas oficialmente pelo Pentágono. Kyle é o atirador mais letal da história militar dos Estados Unidos. E o detalhe é que esse tipo de herói, aqui para o nosso mundo, ele é absolutamente e altamente condecorado. E eu me lembro de um livro de Ramatiz, que é um espírito de uma linha filosófica espiritualista, mas ele chama atenção dizendo: vai chegar o dia em que nós vamos condecorar os homens de paz e não condecorar os soldados que destroem. Porque nós pegamos assim naqueles belos uniformes, com aqueles barretes, né, mostrando ali quantas guerras ele participou, quantos atos de heroísmo ele praticou. Então, na verdade, ele está mostrando ali atos de destruição, ainda que seja em nome de um bem maior, segundo a interpretação que ele faz. Mas aquelas pessoas que praticam, por exemplo, a caridade, que fazem o bem em prol da humanidade, você ganha um diploma, tudo bem. Você pode até ganhar o prêmio máximo, né, que seria, dentro da nossa sociedade, um prêmio Nobel da Paz. Mas são os nossos militares, os nossos heróis, né, que acabam ganhando condecorações pela morte que muitas vezes praticou dentro de um ato de heroísmo. E é levado em consideração todos esses elementos. Muitas vezes o herói, de fato, ele foi um herói dentro dentro da necessidade que ele tinha que lutar aquela guerra, né? De ir por um bem maior, pela proteção, como foi o caso que a gente estudou
de Leon Denis falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Né, que muitos espíritos, né, estavam envolvidos na proteção da França e tudo mais, mas nas trincheiras nós também tínhamos ali espíritos. Tanto que nós vimos aqui, né, no Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui, acabei de fechar aqui a janela, mas fala sobre os espíritos durante a guerra. Deixa eu pegar rapidamente aqui, só um instantinho. Pera lá, que é importante, só para a gente citar aqui os pontos, né, que são relevantes aqui para as nossas reflexões. Está aqui o Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item número 10, os Espíritos durante os combates. Aí pergunta aqui, né? Numa batalha há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam sua coragem. E aí vai falando para nós, né, os maus espíritos podem suscitar-lhes planos errados com vistas à derrota, falando sobre os comandantes, né? Falando sobre também aqui a influência dos espíritos sobre aqueles que combatem. E aí nós podemos considerar a mesma influência que nós temos, é a questão 541, que eu acabei de ver aqui, André, no item número 10. Então nós vamos encontrar aqui também essa questão das influências espirituais, que acontece durante a guerra, mas aí a gente pergunta, né, mas será que o fato do espírito ter sido influenciado minimiza a sua responsabilidade? Aí nós vamos entrar num outro ponto, né? Se o espírito sofre a influência, é porque ele atrai essa influência. É igual o caso que a gente está vendo agora, lá entre a terra e o céu, quando nós temos aquela segunda esposa, a Zulmira, sendo influenciada pela Odila. E André Luiz diz assim, mas ela está sendo influenciada, ela está sendo obsediada. E aí o ministro Clarencio diz assim, mas pelo fato dela ser uma pessoa muito vaidosa, muito possessiva, ela abriu portas para essa influência, então ela tem responsabilidade. Olha só, quanto a gente mais estuda, mais a nossa cabeça começa a girar. Mas é um giro muito positivo, porque a gente começa a ver a extensão das coisas, e não pela simplicidade que aparentemente apresenta para nós. Dudu colocou também aqui, né? O Flávio colocou em cima, né? A guerra traz em si todas as maldades, né? É o momento em que o ser humano mostra aquilo que ele tem de pior, mesmo que seja por força das circunstâncias e não por uma tendência natural dele. Mas esse fato certamente é um aprendizado que todos os espíritos que participam jamais esquecem. Dudu colocou, né? Mas se você olhar pelo fato de que ou mata ou morre, fica meio difícil culpar esse chamado de herói. Então, Deus julga pelas intenções, como foi colocado, né, Dudu? O heroísmo fica por conta dos homens que fazem o julgamento. Mas esse herói, ele pode ser um herói que agiu e se encontra com a consciência tranquila perante as leis de Deus, não com a consciência tranquila, no sentido de querer mascarar a responsabilidade. Então nós temos os heróis da terra e temos os heróis verdadeiramente morais. E esses a gente só vai conseguir entender mesmo, né, quando conhecer a sua entidade. Silvio, bom dia. Marion colocou para nós, né, de um jeito ou de outro temos escolha, sempre, né? O estudo está na profundidade dos sentimentos, né, muito além das aparências, né, ou do que podemos perceber. E só o fato da gente ter essa consciência, né, Didi, já muda tudo. Quando a gente começa a olhar assim, que tem que analisar o indivíduo, a sua condição, nós temos que analisar as circunstâncias, as influências que ele sofre, as motivações que ele tem, todos os elementos são importantes. Como eu coloquei para vocês naqueles casos, né, do assassinato, do suicídio, do aborto, são situações que a gente vai analisar caso a caso, porque cada situação, friamente a gente vai dizer, todo suicida vai sofrer da mesma forma. A gente já aprendeu que não. Porque tudo depende das circunstâncias. Toda mulher que praticou o aborto vai sofrer as mesmas consequências? Também não. Porque tudo vai depender dos casos. E no assassinato também não, tudo vai depender das circunstâncias.
E essa visão nossa ela é absolutamente importante, porque a gente começa a sair dessa simplicidade da visão humana e a gente começa a entrar na complexidade da visão espiritual. E continuando para nós aqui, finalizarmos aqui a nossa questão. Deixa eu ver aqui. Tem duas ainda, né? Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ou seja, o pai matar o filho ou o filho matar o pai? Qual é mais complicado? Um e outro são igualmente, porque todo crime é crime. Mais uma vez, também tudo depende das circunstâncias, da intenção, do estágio evolutivo de cada indivíduo. Então, nesse caso, não importa quem matou quem. O que importa é que matou. E por último, para a gente poder finalizar, por que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? Pessoal, vou deixar essa questão para o nosso próximo encontro, porque a gente tem aqui coisas importantes para falar sobre isso. Né? Eu achei que conseguiria passar rapidamente por ela, mas é melhor não. Então a gente fecha aqui na questão 750, para a gente não ir além do nosso trabalho, já estourou aqui o nosso horário, e no próximo encontro a gente pega essa questão, e dessa questão a gente depois já vai também para a parte de crueldade, que é o tema do item número 5, aqui para o nosso estudo. Tá bom? Então, assim, eu não quero perder essa oportunidade, porque atualmente aqui no nosso país, a gente vai depois falar sobre isso, o infanticídio indígena, como eu comentei com vocês, é algo que vem sendo julgado pela nossa legislação. E nós temos também Kardec, quando apresentou isso daqui, povos já adiantados do ponto de vista intelectual, se o infanticídio é um costume consagrado pela legislação, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso, porque Kardec, quando trouxe essa pergunta, ele estava se referindo a alguma coisa relacionada com o período dele, com aquela época. E eu quero saber exatamente que povo adiantado é esse que praticava o infanticídio. Aqui no Brasil nós temos os indígenas, que vivem ainda dentro de uma cultura bastante primitiva, e aí, então é muito diferente de uma sociedade que tem um costume mais evoluído, né? Beleza. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na próxima quinta-feira, então. Tá? Deixamos esse tema para o nosso próximo encontro. Então, assim, muito interessante a gente analisar todos esses fatos, porque, como eu disse para vocês logo no início, né, talvez tenha sido a minha primeira colocação aqui quando nós iniciamos o estudo, infelizmente, quando nós falamos em assassinato, em violência do homem contra o homem, infelizmente isso é uma realidade que nos toca todos os dias. Você liga a televisão, você assiste a um simples telejornal e inevitavelmente vai falar de alguém que matou alguém. E qual é a análise espírita que nós podemos tirar dessa situação? Qual é o problema moral que nós podemos analisar? Então esse tema para nós aqui dos assassínios vai falar muito sobre isso. E todos esses elementos que nós acrescentamos aqui para as nossas reflexões, circunstâncias, grau evolutivo, intenção, etc., etc., são considerados nesse ponto. Então, ao vermos, agora a gente traz isso para a nossa realidade, ao assistirmos a um artigo, né, a uma reportagem em que mostra criminosos que cometeram um assassinato, não vejamos apenas o assassino. Vejamos o espírito dentro de toda essa complexidade, pensando no passado, pensando no presente e pensando no futuro. No histórico desse espírito, no histórico da vítima, no presente, no fato em si que choca a sociedade, e no futuro, daquilo que vai trazer como consequência, como repercussão para esses indivíduos. Nós temos visto isso o tempo todo, né? Então, por exemplo, no assassinato direto, assassinato indireto, nós temos ali, como eu falei para vocês,
nesse fim de semana, nós tivemos a fotografia daquele pai e daquela criança que morreram, que desencarnaram afogados tentando atravessar o Rio Grande do México para os Estados Unidos. Nós tivemos o caso daquela criança que foi encontrada boiando lá no mar Mediterrâneo, vindo com os refugiados da Síria. Quem são os responsáveis por essas mortes? Seria assassinato? É um assassinato direto que você foi e matou? Ou foi um assassinato indireto a partir do momento em que você forçou aquela pessoa a passar por aquelas experiências dolorosas? Então deixo aí esse ponto de reflexão para nós, e talvez na semana que vem eu vou pegar mais alguns artigos, semana que vem não, no próximo encontro, eu vou pegar mais alguns artigos de situações assim, agora que me vejo